A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Helena Duarte, tenho 74 anos e moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, desde que me casei. Os vizinhos me conhecem como a senhora da casa amarela na Rua das Acácias, aquela que sempre tem um café quente e uma palavra de fé para quem precisa. Trabalhei em casa a vida toda, cuidando do lar e da família. E hoje quero compartilhar com vocês a história mais difícil e mais bonita da minha vida. Sei que muitos de vocês conhecem esse peso de acordar e sentir o coração apertado antes mesmo de abrir os olhos. Conhecem o medo que mora nas paredes da própria casa, aquele silêncio pesado que a gente aprende a carregar como se fosse normal. Eu vivi isso, irmãos. Vivi durante anos que pareciam não ter fim. Quero levar vocês comigo até o ano de 1992. Eu tinha 41 anos, e minha vida era uma rotina que eu conhecia de olhos fechados. Acordava sempre antes das 5 da manhã, quando a casa ainda estava mergulhada naquele silêncio que vem antes do amanhecer. Acendia a luz da cozinha, colocava o café para passar, sentia o cheiro forte enchendo a casa e me dava uma falsa sensação de normalidade. Preparava o pão com manteiga, cortava as frutas para as crianças, organizava as lancheiras. Tudo certinho. Tudo no lugar, tudo do jeito que não causasse problema. Lucas tinha 10 anos naquela época. Um menino esperto demais para a idade, com aqueles olhos que pareciam entender mais do que deveria. Mirella tinha 8, pequenininha, delicada, sempre com medo de fazer barulho demais. As duas crianças aprenderam cedo a andar na ponta dos pés dentro da própria casa. Arnaldo, meu marido, tinha 45 anos. Alto, ombros largos, cabelo já ralo e grisalho antes da hora. Trabalhava numa oficina mecânica e chegava em casa sempre no final da tarde, mas nos últimos anos vinha chegando cada vez mais tarde, sempre com aquele cheiro de bebida misturado com raiva. A gente tinha se casado 18 anos antes, em 1974, e no começo as coisas eram diferentes. Não vou mentir dizendo que foi um conto de fadas, mas era suportável, era possível. Mas depois que ele perdeu um emprego bom no final dos anos 80, algo quebrou dentro dele. A bebida entrou, e com ela veio uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Naquela manhã de junho, lembro que era uma terça-feira. Acordei com aquele aperto no peito de sempre. Arnaldo tinha chegado tarde na noite anterior. Ouvi quando ele bateu a porta. Ouvi os passos pesados no corredor. Senti o cheiro forte de cachaça quando ele passou por mim sem falar nada. Fingi que estava dormindo. Era mais fácil assim. Preparei o café dele com cuidado, do jeito que ele gostava, forte e quente. Coloquei na mesa com pão, manteiga e queijo. Quando ele apareceu na cozinha, ainda de olhos inchados e humor péssimo, eu apenas disse bom dia. Ele resmungou algo que não dava para entender e sentou-se pesadamente na cadeira. As crianças tomaram café em silêncio. Lucas olhava para o pai de soslaio, aquele olhar de criança que está sempre medindo o perigo. Mirella comia devagar, mastigando sem fazer barulho. Eu servia, recolhia, limpava. Tudo no automático. Tudo para manter a paz frágil daquela manhã. Depois que eles saíram para a escola, comecei a arrumar a casa. Varria o chão pensando nas orações que tinha feito na noite anterior, ajoelhada no banheiro para ninguém ouvir. Lavava a louça e cantarolava baixinho hinos que aprendi na igreja. A fé era minha companhia naquelas horas solitárias, minha força quando tudo parecia desmoronar. Eu congregava na Igreja Assembleia de Deus ali da Avenida Floriano Peixoto. Ia todo domingo de manhã com as crianças. Arnaldo nunca quis ir. E nos últimos meses tinha começado a fazer comentários cada vez mais ácidos sobre minha devoção. Chamava de fanatismo, de perda de tempo, de historinha de Jesus que não resolvia nada. Cada palavra doía como um beliscão na alma. Mas eu engolia e continuava orando por ele. Lembro que naquela semana, numa quinta-feira pela manhã, Dona Cida apareceu na minha porta. Ela era uma missionária aposentada, negra de pele retinta, cabelos brancos presos num coque, sorriso que acalmava o coração mais aflito. Tinha 65 anos e uma sabedoria que só vem de quem viveu muita coisa e se agarrou em Deus em cada uma delas. Sentamos na varanda com um café. Dona Cida olhou para mim daquele jeito dela, como se enxergasse além das palavras, e perguntou como eu estava de verdade.
Tentei sorrir, dizer que estava tudo bem, mas ela segurou minha mão e disse que podia falar a verdade. Então desabei. Contei sobre a bebida, sobre as discussões que estavam ficando piores, sobre o jeito que Arnaldo olhava para mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Dona Cida me ouviu sem me julgar, sem dar conselhos precipitados. Apenas segurou minhas mãos e orou ali mesmo, pedindo que Deus tivesse misericórdia de Arnaldo e me desse forças para continuar firme na fé. Quando ela foi embora, senti um pouco de alívio. Mas logo depois apareceu a vizinha Sueli, baixinha, gordinha, cabelo loiro tingido com a raiz aparecendo, sempre de avental e chinelos. Ela veio pedir açúcar, mas eu sabia que queria mesmo era fofocar. Perguntou se estava tudo bem, se tinha ouvido discussão na noite anterior, se Arnaldo estava bem de saúde. Respondi educada, mas firme que estava tudo certo. Agradeci a preocupação e despachei ela com o açúcar. Fechei a porta e encostei nela por um momento, cansada daquele teatro de normalidade que eu tinha que representar para os vizinhos. À tarde, busquei as crianças na escola. Lucas vinha quieto, carrancudo. Mirella segurava minha mão com força. Preparei o lanche deles, ajudei com as lições, coloquei para brincar no quintal enquanto eu preparava o jantar. Descascava batatas pensando em como a vida tinha ficado pequena, reduzida àquela rotina de sobrevivência. Arnaldo chegou perto das 7 da noite. Entrou sem cumprimentar ninguém. Foi direto para o banheiro, voltou e sentou-se à mesa. Servi a comida em silêncio. Ele comeu reclamando que estava sem sal, que a carne estava dura, que as crianças faziam barulho demais. Lucas abaixou a cabeça e parou de falar. Mirella quase não tocou no prato. Durante o jantar, Arnaldo comentou com aquele tom de deboche que eu já conhecia bem que no domingo eu certamente ia perder a manhã inteira na igreja de novo. Respondi com voz suave que sim, ia levar as crianças ao culto como sempre. Ele bufou, revirou os olhos, mas não proibiu. Ainda não. Depois que todos dormiram, fui para o banheiro, tranquei a porta e me ajoelhei no chão frio. Orei em sussurros, pedindo que Deus tivesse misericórdia daquele homem que um dia eu amei, que me desse forças para não desistir, que protegesse meus filhos. Era uma oração que eu repetia todas as noites havia anos, mas naqueles dias sentia algo diferente no ar, como se uma tempestade estivesse se formando e eu não soubesse ainda de que lado vinha. Na sexta-feira daquela mesma semana, Arnaldo chegou visivelmente embriagado. Cambaleou até a sala e se jogou no sofá. Eu estava sentada na poltrona lendo minha Bíblia, como fazia todas as noites. Ele olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e disse com voz arrastada e ameaçadora que se eu saísse para a igreja no domingo, ia me arrepender. Meu coração gelou. Não respondi nada, apenas fechei a Bíblia devagar e fui para o quarto, trancando a porta por dentro. Deitada na cama, olhando para o teto no escuro, senti o medo apertar minha garganta. Mas junto com o medo, veio uma certeza estranha, uma convicção que não vinha de mim mesma. Eu ia continuar orando, ia continuar crendo, ia continuar levando meus filhos para a casa de Deus. Porque se eu perdesse minha fé, o que sobraria? Antes de continuar com os próximos capítulos, preciso pedir desculpas a vocês, meus irmãos. Os fatos que vou narrar aconteceram há mais de 30 anos. Pode ser que eu confunda algumas datas, que misture a ordem de alguns acontecimentos pequenos, que não me lembre de todos os detalhes exatos. A memória da gente prega essas peças quando o tempo passa. Mas posso garantir uma coisa: os pontos mais importantes, aqueles que marcaram minha alma e transformaram minha vida, esses eu lembro com toda clareza. Lembro da dor, lembro do medo, lembro de cada oração e lembro de cada milagre que Deus operou. O resto, se vier um pouco embaralhado, peço que me perdoem. O que importa é a verdade do que Deus fez, e essa verdade não se apaga nem com o tempo. O domingo chegou pesado como chumbo. Acordei antes das 5 como sempre, mas naquela manhã o aperto no peito era diferente. Arnaldo tinha feito aquela ameaça na sexta, e eu sabia que ele não esqueceria. Mas alguma coisa dentro de mim, uma voz que não era minha, dizia para eu não recuar. Preparei o café em silêncio.
Mas quando fui acordar as crianças, fiz diferente. Escolhi meu vestido florido favorito, aquele azul claro, com flores pequenas que eu guardava para os cultos especiais. Penteei meu cabelo com cuidado. Prendi com o grampo bonito que minha mãe tinha me dado anos antes. Olhei no espelho e vi uma mulher cansada, mas que ainda não tinha desistido. Lucas percebeu a tensão no ar assim que acordou. Ele sempre foi esperto demais para a idade dele. Veio até mim na cozinha e sussurrou que talvez fosse melhor a gente ficar em casa naquele dia, que o pai estava de mau humor. Segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse com firmeza, mas com carinho, que a gente não podia deixar de congregar, que a casa de Deus era nosso refúgio e a gente precisava estar lá. Ele balançou a cabeça, preocupado, mas se arrumou. Mirella estava quietinha, vestindo o vestidinho rosa que eu tinha passado no dia anterior. Ela tinha aquele jeito de criança que aprende cedo a não chamar atenção, a se fazer pequena para não incomodar. Prendi o cabelinho dela com uma fita e disse que estava linda. Ela sorriu fraco. Quando estávamos prontos para sair, lá pelas 8:30 da manhã, Arnaldo estava na sala. Ele tinha uma garrafa de cachaça já pela metade na mesa de centro, os olhos vermelhos, aquela postura de homem que estava esperando o momento de explodir. Meu coração disparou, mas continuei andando em direção à porta, segurando a mão de Mirella, com Lucas atrás de mim. A voz dele cortou o silêncio como uma navalha. Perguntou onde a gente pensava que ia. Parei, respirei fundo e respondi com a voz mais calma que consegui que estávamos indo para o culto, como todo domingo. Ele se levantou devagar, cambaleando levemente, e se aproximou. O cheiro de bebida era tão forte que me deu ânsia. Disse que tinha avisado, que eu não ia sair daquela casa para perder tempo com essas palhaçadas de igreja. Tentei manter a calma. Disse que não estava fazendo nada de errado, que só queria levar as crianças para ouvir a palavra de Deus. Mas cada palavra que eu falava parecia jogar gasolina no fogo. Arnaldo começou a gritar, dizendo que eu estava envergonhando ele, que os vizinhos todos comentavam que eu era uma fanática, que a igreja estava colocando ideias na minha cabeça, me virando contra ele. Eu tentava acalmá-lo, tentava dizer que não era nada disso, mas a voz dele foi ficando mais alta, mais violenta. Lucas se colocou na frente da irmã, tentando proteger Mirella. A menina começou a chorar baixinho, aquele choro sufocado de quem tem medo de fazer barulho. Então aconteceu. Arnaldo se aproximou de mim com uma fúria nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Agarrou a barra do meu vestido e puxou com tanta força que ouvi o tecido rasgando. Rasga aqui, rasga ali. Parecia um animal enlouquecido destruindo algo. Gritava que Jesus não existia, que eu estava perdendo tempo com mentiras, que ele ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Fiquei paralisada, segurando os pedaços do meu vestido, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Mas ele não parou. Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa com violência, puxou todos os vestidos que eu usava para ir à igreja e começou a rasgar um por um. Rasgava e jogava no chão, rasgava e jogava, gritando que eu não ia mais perder tempo com essas palhaçadas. As crianças gritavam, choravam. Lucas tentou segurar o braço do pai, mas Arnaldo o empurrou. Mirella estava encolhida no canto da sala, soluçando. Eu caí de joelhos no meio da sala, recolhendo os pedaços de tecido, em estado de choque completo. Não saíam palavras da minha boca, só lágrimas. Arnaldo deu uma última olhada para mim com desprezo. Cuspiu no chão e saiu de casa batendo a porta com tanta força que os vidros tremeram. O silêncio que ficou era pior que os gritos. Eu consegui me levantar, abracei meus filhos e os levei para o quarto. Tranquei a porta, sentei com eles na cama, ainda segurando aqueles trapos que antes eram meus vestidos. Lucas estava com raiva. Dizia que odiava o pai, que queria que ele morresse. Mirella só chorava e chorava, agarrada em mim. Eu não tinha palavras de consolo, não tinha explicação que fizesse sentido. Apenas segurei meus filhos e comecei a orar em voz baixa, pedindo que Deus tivesse misericórdia de Arnaldo, que protegesse meus bebês, que me desse forças para não desmoronar. Ficamos trancados no quarto a manhã inteira. Ouvi a Sueli bater na porta lá pelo meio-dia. Ela tinha ouvido a discussão, é claro. Todo mundo na rua tinha ouvido. Abri a porta só uma fresta e disse que estava tudo bem, que não precisava de nada. Ela insistiu, curiosa,
fazendo perguntas que eu não queria responder. Agradeci e fechei a porta na cara dela. Não tinha paciência para fofoca naquele momento. À tarde, quando eu estava tentando colar os pedaços dos vestidos, tentando ver se dava para salvar alguma coisa, bateram na porta de novo. Era Rita, uma irmã da igreja, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo cacheado, sempre bem arrumada, sempre com opinião forte sobre tudo. Ela tinha vindo saber por que eu tinha faltado ao culto. Deixei ela entrar. Quando contei o que tinha acontecido, esperava compaixão, esperava um abraço, uma palavra de conforto. Mas o que veio foi julgamento. Rita ficou indignada, mas a indignação dela foi direcionada também para mim. Disse que uma mulher de Deus não podia se submeter a isso, que eu precisava sair daquela casa, que Arnaldo era ímpio, e eu estava sendo conivente com o pecado dele ao continuar ali. Tentei explicar que não era tão simples, que eu tinha filhos, que não tinha para onde ir, que acreditava que Deus ainda podia transformar meu marido. Mas Rita balançou a cabeça, disse que eu estava me enganando, que estava colocando meus filhos em perigo, que precisava tomar uma atitude. Foi embora deixando no ar uma acusação pesada que me fez sentir ainda mais sozinha. Recolhi os pedaços dos vestidos rasgados e os guardei num saco plástico no fundo do armário. Não sei por que guardei. Talvez porque jogar fora parecesse uma derrota final. À noite, Arnaldo voltou. Entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa, esperou que eu servisse o jantar. Eu servi em silêncio, com as mãos tremendo. As crianças comeram sem levantar os olhos do prato. Ele não pediu desculpas, não mencionou o ocorrido, não demonstrou nenhum arrependimento. Apenas comeu, arrotou e foi assistir televisão. Naquela noite, depois que todos dormiram, me tranquei no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Depois me ajoelhei no chão frio e orei diferente. Não orei apenas pedindo mudança. Orei declarando que mesmo que tivesse que ir descalça, mesmo que tivesse que usar trapo, eu voltaria para a casa de Deus, que Arnaldo podia rasgar meus vestidos, podia rasgar tudo que eu tinha, mas minha fé, ele não rasgava. Essa, ele não conseguia tocar. Levantei do chão sentindo algo diferente dentro de mim. Não era só medo e tristeza. Era uma determinação que vinha de um lugar que eu não conhecia, uma força que não era minha. Olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher ferida, mas não quebrada. Uma mulher que ia resistir. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que já vivi. Arnaldo tinha conseguido o que queria, pelo menos na aparência. Eu não ia mais à igreja aos domingos. Não tinha roupa adequada. Não tinha mais coragem de enfrentá-lo naquele ponto. Mas o que ele não entendeu é que a fé não mora em vestidos nem em bancos de igreja. A fé tinha se mudado para dentro de mim de um jeito que ele não conseguia alcançar. Passei a cultuar em casa, escondida. Orava enquanto cozinhava, sussurrando as palavras entre uma panela e outra. Cantava hinos baixinho enquanto varria a casa, tão baixo que só eu e Deus ouvíamos. Lia a Bíblia escondida no banheiro, sentada na tampa do vaso sanitário, decorando versículos que me davam força para continuar. Minha fé deixou de ser pública e se tornou íntima, profunda, escondida como semente enterrada esperando o tempo certo de brotar. Mas as crianças estavam sofrendo, e isso me destroçava por dentro. Lucas, que sempre foi mais questionador, começou a me confrontar. Uma tarde, enquanto eu estendia a roupa no varal, ele veio até mim com aquela cara de menino bravo e perguntou por que Deus permitia aquilo. Se Deus era tão poderoso, por que a gente tinha que viver com medo dentro da própria casa? Por que o pai podia fazer o que queria e nada acontecia com ele? Não tive respostas fáceis. Tentei explicar sobre livre-arbítrio, sobre como Deus respeita as escolhas das pessoas, sobre como o Senhor estava trabalhando mesmo quando a gente não via. Mas as palavras soavam vazias até para mim mesma. Lucas me olhou com decepção nos olhos e saiu andando. Nos dias seguintes, ele começou a ficar mais tempo na rua, voltava tarde, respondia grosseiro quando eu pedia ajuda com alguma coisa. Estava com raiva de tudo e de todos, principalmente de Deus. Mirella reagiu de um jeito que me partiu o coração de outra forma. Ela começou a ter pesadelos quase toda noite. Acordava gritando, suando frio, dizendo que tinha sonhado com o pai gritando, com coisas sendo quebradas.
Algumas noites ela molhava a cama, coisa que não fazia mais desde os 5 anos. Eu trocava os lençóis em silêncio, sem repreender, apenas abraçando minha menina e dizendo que estava tudo bem. Ela também desenvolveu dores de barriga sempre que escutava Arnaldo chegando. O corpinho dela reagia ao medo de um jeito que eu não conseguia controlar. Levei ela ao médico, mas o doutor disse que não tinha nada físico, que era emocional. Receitou um remédio para acalmar, mas eu sabia que remédio nenhum ia curar o que estava machucando minha filha. Arnaldo intensificou o controle depois daquele domingo. Proibiu explicitamente que as crianças fossem à igreja. Disse que se eu tentasse levar eles escondido, ia ter consequências sérias. Debochava das minhas orações quando me pegava sussurrando. Uma vez entrou na cozinha e me viu com os olhos fechados, orando enquanto mexia o feijão, e riu daquele jeito cruel, dizendo que eu estava conversando sozinha, que ia ficar louca. Ameaçou me expulsar de casa várias vezes. Dizia que uma mulher que não respeitava o marido não merecia ter teto. Eu vivia no fio da navalha, tentando não provocá-lo, mas também não conseguindo desistir da minha fé. Era um equilíbrio impossível que me deixava exausta. Foi nesse período que Dona Cida se tornou minha tábua de salvação. Ela começou a aparecer na minha casa com mais frequência, sempre com uma desculpa qualquer, trazendo um bolo, pedindo uma xícara emprestada, qualquer coisa. Mas a gente sabia o que ela estava realmente fazendo. Estava me visitando, me fortalecendo, me lembrando que eu não estava sozinha. Numa manhã que Arnaldo tinha saído cedo, Dona Cida apareceu e me encontrou chorando na cozinha. Eu tinha acabado de limpar o vidro de uma moldura que Arnaldo tinha jogado no chão na noite anterior durante uma discussão. Sentei com ela na mesa e desabei. Contei sobre o isolamento, sobre o julgamento de Rita, que ainda doía dentro de mim, sobre o medo que eu tinha pelos meus filhos. Dona Cida me ouviu com aquela paciência de quem já viu muita dor na vida. Quando terminei de falar, ela segurou minhas mãos com força e me ensinou algo que mudou minha forma de orar. Disse que eu estava numa batalha espiritual, que não era contra Arnaldo que eu lutava, mas contra as trevas que o seguravam preso. Explicou sobre intercessão verdadeira, sobre jejum estratégico, sobre guerra espiritual travada de joelhos. Me ensinou a orar de forma diferente. Não apenas pedindo, mas declarando. Não apenas chorando, mas guerreando. Disse que eu precisava jejuar pelo menos um dia na semana, dedicado completamente a orar pela libertação de Arnaldo. Que eu precisava ungir as portas da minha casa com óleo, que eu precisava vigiar e orar sem cessar. A partir daquele dia, Dona Cida passou a vir regularmente. A gente orava junto, escondida, às vezes no meu quarto, às vezes na casa dela quando eu conseguia sair. Ela me fortalecia quando eu queria desistir. Me lembrava das promessas de Deus quando tudo parecia perdido. Um dia, o vizinho seu Antero, um homem de 50 e poucos anos, sério e trabalhador, fez algo que ninguém esperava. Ele abordou Arnaldo na rua, na frente de outros homens do bairro, e disse na lâmina que homem que maltrata mulher perde o respeito da rua inteira, que todo mundo estava comentando, que aquilo não estava certo, que ele precisava se endireitar. Arnaldo ficou vermelho de raiva. Mandou seu Antero cuidar da própria vida, disse palavrões. Quase partiu para a briga, mas seu Antero não recuou. Disse que estava cuidando sim, que morava naquela rua há 30 anos e não ia ficar quieto vendo mulher e criança sofrerem. Quando Arnaldo chegou em casa naquele dia, estava fora de si. Gritou comigo, me acusando de ficar falando mal dele para os vizinhos, de espalhar mentiras, de querer destruir a reputação dele. Eu jurei que não tinha falado nada com ninguém, mas ele não acreditou. Passou dias me tratando ainda pior, com aquele rancor que parecia não ter fim. Foi também nesse período, durante uma discussão particularmente violenta, que Arnaldo gritou algo sobre o pai dele pela primeira vez. Estava bêbado, fora de controle, e soltou que ele não ia ser como o velho, que ele era melhor que aquilo. Eu não entendi na hora, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Dias depois, seu Antero me parou na rua quando eu voltava do mercado. Pediu desculpas por ter causado mais problemas, disse que não era a intenção dele, mas então contou algo que explicou muita coisa. Disse que conhecia o pai de Arnaldo, que tinha morado na mesma rua que eles anos atrás. Contou que o homem era alcoólatra violento,
que batia na esposa na frente de todo mundo, que Arnaldo cresceu vendo aquilo todo dia. Aquela informação me abalou. Entendi que Arnaldo estava repetindo exatamente o que jurou nunca fazer. Estava se tornando o pai que odiava. Quando tentei conversar com ele sobre isso, com todo cuidado, escolhendo as palavras certas, ele explodiu. Gritou que eu não sabia de nada, que ele não tinha nada a ver com o velho, que era diferente. Negou tudo com uma violência que só confirmou o quanto aquilo doía nele. Mas aquela descoberta mudou algo dentro de mim. Compreendi que o comportamento dele não era apenas maldade. Era ferida. Era dor não curada. Era ciclo sendo repetido sem consciência. E isso, de forma estranha, fortaleceu minha determinação de orar por ele. Se Deus podia quebrar aquela maldição geracional, se podia libertar Arnaldo daquele padrão, então valia a pena continuar orando, continuar acreditando. Os meses de agosto e setembro foram assim. Eu vivendo entre o medo e a esperança, entre a opressão visível e a guerra invisível que eu travava de joelhos. As crianças sofrendo, Arnaldo piorando, a casa parecendo cada vez menor, o ar cada vez mais pesado, mas minha fé, aquela que ele tentou destruir rasgando meus vestidos, essa continuava viva, escondida, mas pulsante, esperando o tempo de Deus. 3 meses se passaram desde aquele domingo terrível dos vestidos rasgados. Era uma noite de setembro, uma dessas noites em que a chuva cai grossa e o vento bate nas janelas como se quisesse entrar. Eu tinha ido dormir cedo, exausta como sempre, mas o sono não vinha fácil. Arnaldo tinha saído para o bar logo depois do jantar, e eu sabia que ia voltar tarde e embriagado como sempre voltava. Devia ser umas 3 da manhã quando acordei assustada com o barulho de sirenes. Eram sirenes de ambulância, daquelas que fazem o coração da gente apertar mesmo sem saber o motivo. O som parecia perto demais da nossa rua. Me levantei, fui até a janela e vi as luzes vermelhas e azuis piscando lá no fim da avenida. Arnaldo ainda não tinha voltado. Meu coração começou a bater descompassado. Tentei me acalmar. Disse para mim mesma que não tinha nada a ver, que ele devia estar no bar ainda. Mas alguma coisa dentro de mim sabia. Voltei para a cama, mas não consegui fechar os olhos. Fiquei ali deitada, olhando para o teto, sentindo um aperto no peito que não passava. A batida na porta veio pouco depois. Eram pancadas fortes, urgentes. Pulei da cama, joguei um roupão por cima e corri para atender. Era um policial, um homem jovem com cara de quem não gosta de dar notícia ruim. Ele perguntou se eu era a Helena Duarte, esposa de Arnaldo. Quando confirmei, ele disse que meu marido tinha sofrido um acidente de moto, que estava no hospital municipal, que o estado era grave. Minhas pernas quase falharam. O policial me amparou e perguntou se eu tinha alguém para ficar com as crianças. Pensei em Dona Cida, mas era tarde demais para acordá-la. Atravessei a rua correndo e bati na porta do seu antero. Ele atendeu sonolento, mas assim que expliquei a situação, se ofereceu para ficar com Lucas e Mirella. Acordei meus filhos apenas para avisar que o pai tinha se machucado e eu precisava ir ao hospital. Lucas ficou quieto, aquele silêncio carregado. Mirella começou a chorar baixinho. Peguei a primeira condução que passou e cheguei ao hospital quando o céu começava a clarear. Fui direto para a emergência. A enfermeira da recepção me encaminhou para a UTI. Lá encontrei um médico de jaleco branco, magro, cabelo grisalho, olhar sério. Ele se apresentou como Dr. Alberto Nogueira e me levou para uma salinha. O que ele disse fez meu mundo desabar. Arnaldo tinha sofrido traumatismo craniano grave, hemorragia interna, múltiplas fraturas. Tinha sido encontrado inconsciente na estrada, a moto destruída e a chuva ainda caindo forte. Estava em coma. As próximas 24 horas eram decisivas, mas o doutor deixou claro que as chances de sobrevivência eram mínimas. E se sobrevivesse, as sequelas seriam severas. Pedi para vê-lo. Dr. Alberto hesitou, mas acabou permitindo. Me levou até a UTI e ali estava Arnaldo, conectado em tubos e aparelhos. O rosto inchado e roxo, a cabeça enfaixada, uma máquina apitando o ritmo do coração dele. Parecia tão pequeno naquela cama, tão frágil, tão diferente do homem que gritava e quebrava coisas em casa. Cheguei perto da cama e segurei a mão dele. Estava fria, inerte. Olhei para aquele rosto machucado e algo dentro de mim se quebrou. Não era ódio que eu sentia. Não era alívio.
Não era vingança. Era dor. Dor pura de ver um ser humano naquele estado, de ver o pai dos meus filhos à beira da morte, de ver um homem que Deus ainda não tinha terminado de moldar, sem me importar com os olhares da equipe médica, sem me importar com o ceticismo que eu via nos rostos deles. Ajoelhei ali mesmo ao lado da cama e comecei a orar em voz alta. Pedi que Deus tivesse misericórdia, que não deixasse Arnaldo morrer naquele estado espiritual, que desse mais uma chance para ele acertar as contas com o céu. Ouvi alguém pigarrear desconfortável atrás de mim, mas não parei. Quando saí da UTI, Dr. Alberto me parou no corredor. Ele tinha aquela expressão de quem não entende o que está vendo. Perguntou por que eu estava ali. Disse que tinha ouvido comentários de que Arnaldo não me tratava bem. A pergunta me pegou desprevenida, mas respondi com a verdade mais simples que eu tinha, porque ainda havia esperança, porque Deus não tinha terminado com ele. Nos dias que se seguiram, estabeleci uma rotina de vigília. Dona Cida se ofereceu para ficar com as crianças durante o dia. Eu chegava ao hospital de manhã cedo e só saía à noite para dormir algumas horinhas e voltar. Passava o dia inteiro ali, às vezes sentada ao lado da cama dele, às vezes andando pelos corredores, mas sempre orando. Orava em voz alta quando estava sozinha com ele. Orava em silêncio quando tinha gente por perto. Foi numa dessas noites de vigília que conheci melhor a enfermeira Marlene. Ela era moreninha, cabelo sempre preso num coque, mãos delicadas, mas firmes. Tinha uns 30 e poucos anos e um jeito calmo de fazer as coisas. Numa madrugada em que eu estava particularmente angustiada, ela se aproximou e disse baixinho que também era crente, que ia orar comigo. A partir daquele dia, sempre que podia, ela orava em silêncio junto comigo quando não tinha outros por perto. Aquela cumplicidade me fortaleceu de um jeito que eu não sei explicar. Em casa, as reações das crianças me partiam o coração. Lucas declarou com aquela raiva de menino magoado que o pai tinha merecido o acidente, que era castigo por tudo que tinha feito com a gente. Tentei explicar que Deus não funciona assim, que não era hora de julgamento, mas ele não quis ouvir. Recusou-se a visitar o pai no hospital, disse que não queria ver. Mirella era o oposto. Agarrava-se em mim perguntando se Deus ia salvar o papai, se ele ia acordar, se ia ficar bom. Eu não tinha certeza de nada, mas segurava minha menina e dizia que precisávamos confiar, que Deus sabia o que estava fazendo. Dona Cida organizou uma corrente de oração na igreja. Algumas irmãs participaram com o coração genuíno, outras foram mais por obrigação. Rita apareceu numa das orações, mas eu senti que ela estava ali mais para cumprir tabela do que por compaixão verdadeira. Ainda assim, agradeci cada oração, cada palavra dita a Deus em favor de Arnaldo. As semanas foram passando. 1 semana, 2, 3. Arnaldo continuava em coma. Dr. Alberto admitiu que a sobrevivência até ali já era surpreendente, mas deixou claro que as chances de recuperação neurológica eram quase inexistentes. Cada vez que ele falava isso, eu sentia um aperto, mas continuava firme. Jejuava pelo menos 2 dias por semana. Bebia só água e orava sem parar. Teve uma madrugada, devia ser a 3ª semana, que os monitores começaram a apitar de um jeito diferente, irregular, assustador. Senti pânico subindo pela garganta. Achei que estava perdendo ele. Mas então aconteceu algo que não consigo explicar direito até hoje. Uma paz desceu sobre mim, uma paz que não fazia sentido nenhum naquela situação. Era como se alguém tivesse colocado um cobertor quente sobre meus ombros no meio de uma tempestade. Senti uma presença real, tangível, ali naquele quarto de hospital. Marlene entrou correndo para checar os aparelhos. Ela ajustou algumas coisas e os monitores voltaram ao normal. Mas quando nossos olhares se cruzaram, eu vi que ela também tinha sentido. Ela olhou ao redor do quarto e sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Deus está aqui. E eu soube que era verdade. Deus estava ali, no meio daquele hospital que cheirava a remédio e desinfetante, no meio daquela UTI fria e impessoal. Deus estava presente. E se ele estava presente, ainda havia esperança. Era uma manhã de outubro, o 22º dia desde que Arnaldo tinha entrado em coma. Eu estava na igrejinha do hospital, aquele cantinho pequeno com alguns bancos, onde eu ia orar quando precisava sair um pouco da UTI. Estava ajoelhada pedindo mais uma vez que Deus operasse o impossível, quando ouvi passos apressados no corredor. Uma auxiliar de enfermagem apareceu na porta ofegante dizendo que Dr. Alberto estava me chamando, que era urgente.
Meu coração disparou. Corri pelos corredores com as pernas bambas, pensando no pior. Mas quando cheguei na UTI, Dr. Alberto estava com uma expressão diferente. Não era a cara de quem vai dar notícia de morte. Ele disse que Arnaldo estava apresentando sinais de despertar, que tinha se mexido, que tinha aberto os olhos. Entrei no quarto e lá estava ele, os olhos abertos, virando a cabeça devagar de um lado para o outro, confuso, desorientado. Cheguei perto e disse o nome dele. Arnaldo me olhou e levou uns segundos para me reconhecer, mas quando o reconheceu, seus olhos se encheram de lágrimas. Segurei a mão dele e desabei a chorar. Não eram lágrimas de felicidade pura, eram lágrimas de alívio misturado com medo, com esperança, com tantas coisas que nem sei nomear. Dr. Alberto fez vários testes. Arnaldo respondia a estímulos, reconhecia pessoas, conseguia falar embora com dificuldade. Sua fala era arrastada, as palavras saíam custosas, mas saíam. O doutor parecia genuinamente surpreso. Comentou que, dado a gravidade dos ferimentos, aquele despertar era no mínimo incomum. Nas horas seguintes, conforme Arnaldo ia ficando mais lúcido, ele ficou visivelmente agitado. Mexia-se na cama, tentava falar, olhava ao redor com os olhos arregalados como se estivesse vendo coisas que ninguém mais via. Pediu para falar comigo a sós. Dr. Alberto hesitou, mas acabou saindo e pedindo que a equipe desse um tempo. Quando ficamos sozinhos, Arnaldo segurou minha mão com uma força que eu não esperava que ele tivesse. E então ele começou a chorar. Não era choro contido, era soluço mesmo. Aquele choro de homem que não chora faz anos. E quando chora é porque não aguenta mais. Nunca, em todos os anos de casamento, eu tinha visto Arnaldo chorar. Nem quando a mãe dele morreu, nem em momento nenhum. Com a voz trêmula e falhando, ele começou a contar o que tinha vivido durante aquelas 3 semanas. Disse que esteve num lugar escuro, frio, opressivo. Que sentia uma dor que não era física, mas que era pior que qualquer dor física. Que ouvia vozes zombando dele, acusando ele de tudo que tinha feito de errado na vida. Disse que a culpa era tão pesada que ele queria sumir, deixar de existir, mas não conseguia. E então, de longe, bem longe, ele ouviu minha voz. Reconheceu as palavras que eu orava pedindo misericórdia por ele. Disse que a minha voz era como um fio de luz atravessando aquela escuridão toda. Que ele tentava se agarrar naquela voz, mas não conseguia alcançar. De repente, uma luz muito forte apareceu. Arnaldo fechou os olhos do jeito que a gente faz, quando olha para o sol, mas mesmo assim, conseguia ver através das pálpebras. E no meio daquela luz, tinha uma figura. Ele descreveu como um homem vestido de branco, alto, mas não conseguia ver o rosto direito, como se fosse brilhante demais para enxergar. A presença daquele homem era ao mesmo tempo aterradora e reconfortante. O homem o chamou pelo nome. Apenas isso, Arnaldo, com uma voz que ele disse que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. E então disse só mais uma frase. Volte, ainda há tempo. Arnaldo sentiu como se fosse puxado por um anzol gigante, arrastado de volta para algum lugar, e então acordou. Eu ouvia aquilo tudo chorando sem parar. Segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse que Deus tinha dado uma segunda chance, que ele precisava aproveitar, que não era tarde demais. Arnaldo apertou minha mão e disse com a voz quebrada que tinha medo, que não queria voltar para aquele lugar escuro, que tinha visto o que ele era de verdade e aquilo o apavorava. Quando o Dr. Alberto voltou e eu contei resumidamente o que Arnaldo tinha relatado, ele deu aquele sorriso de médico cético e disse que experiências de quase morte eram comuns, que havia explicações neurológicas para aquilo. Mas eu vi nos olhos dele que alguma coisa o incomodava. A recuperação de Arnaldo ia contra todas as expectativas dele, e aquele relato tinha detalhes vívidos demais para ser apenas alucinação. Pedi que o pastor Elias viesse visitar Arnaldo. O pastor era um homem de 50 anos, sábio, de voz pausada e olhar compassivo. Ele chegou no dia seguinte e passou horas conversando com Arnaldo. Ouvi parte da conversa de longe. Pastor Elias explicava sobre arrependimento genuíno, sobre como a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro, sobre como a transformação verdadeira é um processo. Arnaldo, pela primeira vez na vida dele, admitiu que precisava de ajuda. Disse que não sabia como consertar a bagunça que tinha feito, que não sabia nem por onde começar. Pastor Elias orou com ele, uma oração linda
pedindo que Deus guiasse cada passo daquela jornada. Arnaldo chorou de novo, e eu percebi que alguma coisa tinha quebrado dentro dele. O orgulho, talvez. A dureza. Sei lá o que era, mas tinha quebrado. Dona Cida trouxe Lucas ao hospital alguns dias depois. Quando o menino viu o pai acordado, a reação foi estranha. Tinha alívio, sim. Dava pra ver. Mas tinha raiva também. Arnaldo tentou falar com ele, tentou pedir desculpas, mas Lucas respondeu com frieza. Disse que estava ali só porque a mãe tinha pedido. Saiu do quarto logo em seguida. Aquilo machucou Arnaldo fundo. Dava pra ver na cara dele. Mirella foi mais suave. Chegou perto da cama com cautela, como quem se aproxima de um cachorro que não sabe se é manso. Arnaldo pediu desculpas a ela por ter assustado tanto, por ter sido um pai ruim. Mirella não disse nada, só acenou com a cabeça, mas ficou ali segurando a mão dele por alguns minutos. Era um começo. Nos dias seguintes, enquanto Arnaldo se estabilizava, os médicos fizeram avaliações completas. As notícias não eram boas. Ele tinha sobrevivido. Isso era um milagre por si só. Mas as sequelas eram permanentes. Perdeu parte do movimento da perna direita por causa de lesões neurológicas. Ia precisar de fisioterapia por meses, talvez anos. Também ficou com tremores leves nas mãos, principalmente quando estava cansado ou nervoso. Quando o Dr. Alberto explicou tudo isso, eu esperei Arnaldo reagir com raiva, com revolta, com aquela explosão que era tão característica dele. Mas ele apenas ouviu em silêncio, e no final disse uma coisa que me surpreendeu. É pouco diante do que eu merecia. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Era a primeira vez que eu via Arnaldo reconhecer a gravidade do que ele tinha feito. Aceitar as consequências sem culpar ninguém, sem se fazer de vítima. Ali, naquele quarto de hospital, com o corpo quebrado e a alma despedaçada, começava a nascer um homem novo. Olhei para ele naquela cama, frágil e humilhado, e pela primeira vez em anos senti algo diferente de medo ou tristeza. Senti esperança. Esperança genuína de que talvez, só talvez, Deus realmente tivesse começado o milagre que eu tanto pedia. Não o milagre de sobreviver ao acidente, mas o milagre maior, o mais difícil, o milagre de transformar um coração endurecido. Arnaldo recebeu alta do hospital 6 semanas depois do acidente. Era novembro, o calor já estava apertando, e ele voltou para casa usando muletas, mancando da perna direita, com as mãos tremendo toda vez que tentava segurar alguma coisa. Seu Antero ajudou a trazê-lo do hospital e a acomodá-lo dentro de casa. O caminho do carro até a sala foi difícil, com Arnaldo suando e praguejando baixinho cada vez que a muleta escorregava. Os primeiros dias foram terrivelmente tensos. Arnaldo dependia de mim para quase tudo. Precisava de ajuda para tomar banho, para vestir a roupa, para ir ao banheiro. Cada vez que eu ajudava, via a vergonha no rosto dele. Aquele orgulho ferido de homem que sempre se achou muito macho e agora precisava que a esposa o segurasse para não cair. Às vezes essa vergonha saía em forma de rispidez, de comentários ácidos, de silêncios pesados que enchiam a casa. Eu o ajudava com paciência, preparava as refeições, o auxiliava nos exercícios que o fisioterapeuta tinha ensinado, mantinha tudo organizado. Mas mantinha uma distância emocional, uma guarda que eu não conseguia baixar completamente. Por dentro ficava me perguntando se aquela mudança era real ou se era só o susto do acidente, se quando ele melhorasse ia voltar a ser o homem violento de antes. Lucas não facilitava nada, recusava-se a ajudar o pai em qualquer coisa. Quando eu pedia para ele buscar um copo de água para Arnaldo, ele ia, mas deixava claro que estava fazendo por mim, não por ele. Respondia com monossílabos sempre que o pai tentava conversar. A raiva do menino era palpável. Ocupava espaço na sala como se fosse uma pessoa a mais. Teve um jantar que nunca vou esquecer. Estávamos todos sentados à mesa. Aquele silêncio constrangido que tinha virado rotina quando Arnaldo largou o garfo e disse que queria pedir desculpas de verdade. Olhou para Lucas e disse que sabia que tinha destruído a infância dele, que tinha falhado como pai, que estava envergonhado de tudo que tinha feito. Lucas olhou para ele com aqueles olhos cheios de mágoa e respondeu seco que desculpas não mudavam nada, que o pai tinha acabado com a família e agora queria consertar tudo com palavrinhas bonitas. Repreendi Lucas. Disse que ele precisava respeitar o pai, mas por dentro eu entendia a dor daquele menino. Arnaldo abaixou a cabeça e não respondeu nada.
terminou o jantar em silêncio e foi para o quarto. Mirella era diferente. Ela observava o pai com aquela curiosidade cautelosa de criança que não sabe bem o que pensar. Um dia, Arnaldo estava tentando andar sozinho pela sala, treinando como o fisioterapeuta tinha mandado, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Eu estava na cozinha e ouvi o barulho. Quando cheguei correndo, Mirella já estava lá, tentando ajudar o pai a se levantar com aqueles bracinhos finos de menina de 8 anos. Arnaldo abraçou a filha e começou a chorar, pedindo perdão novamente por ter dito um monstro. Mirella não disse nada, mas não se afastou. Ficou ali parada, deixando o pai abraçá-la. Não era um abraço correspondido ainda, mas também não era rejeição. Era um começo. Pastor Elias passou a visitar a gente regularmente. Vinha pelo menos 2 vezes por semana. Sentava com Arnaldo na varanda e conversavam por horas. Ouvi várias dessas conversas. O pastor explicava que arrependimento de verdade não era só se sentir mal pelo que fez. Era mudar de comportamento. Era demonstrar com ações concretas que a pessoa é diferente agora. Foi o pastor Elias quem sugeriu que Arnaldo participasse do grupo de apoio para alcoólatras que funcionava na igreja às quartas à noite. Arnaldo resistiu no começo. Disse que não era alcoólatra de verdade, que só bebia socialmente. Mas o pastor foi firme. Disse que quem bebe todo dia e não consegue parar quando quer, tem problema com bebida sim, e que negar isso era o primeiro sinal de que precisava de ajuda. Arnaldo ficou calado por um tempo, e então, para minha surpresa, concordou em ir. Quando voltei a frequentar os cultos, a reação da igreja foi mista. Irmã Noêmia me recebeu com aquele abraço apertado dela. Disse que nunca tinha duvidado, que Deus é fiel. Ofereceu-se para ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. E essa ajuda foi real. Não foi só da boca para fora. Ela levava marmita para casa quando sabia que eu estava cansada. Vinha fazer companhia nas tardes difíceis. Cuidava das crianças quando eu precisava sair. Mas Rita foi diferente. Ela veio com aquele jeito de quem quer saber de tudo, fazendo 1000 perguntas sobre Arnaldo, sobre como ele estava, se a mudança era de verdade. Alertou-me várias vezes para ter cuidado. Disse que homem violento não muda assim da noite para o dia, que eu não podia baixar a guarda. Respondi educada, mas firme que Deus ainda estava trabalhando na vida dele, e eu escolhia acreditar nisso. Em dezembro, poucos dias antes do Natal, Arnaldo me surpreendeu. Disse que queria ir à igreja no domingo. Achei que tinha ouvido errado. Ele repetiu. Disse que precisava ir, que queria tentar. No domingo seguinte, ajudei-o a se vestir, ajeitei a camisa dele e fomos. A entrada no templo foi impactante. Arnaldo mancando com a muleta, eu ao lado dele, as crianças atrás. A congregação inteira virou para olhar. Alguns irmãos sorriram esperançosos, outros franziram a testa céticos. Arnaldo pediu para sentar no fundo. Durante o louvor, quando a congregação cantou um hino sobre a misericórdia do Senhor, olhei para o lado e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele não tentou esconder, não enxugou, apenas deixou as lágrimas caírem. Nos dias que se seguiram, percebi mudanças pequenas, mas reais. Arnaldo observava a forma como eu cuidava dele sem reclamar, sem jogar na cara dele tudo que ele tinha feito. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, ele veio até a cozinha mancando e ficou ali parado me olhando. Disse baixinho que finalmente entendia que a fé não era fraqueza como ele sempre pensou, era força. Disse que sempre teve inveja da paz que eu tinha, daquela certeza que ele nunca conseguiu ter. Pediu perdão de novo, mas dessa vez era diferente. Não era pedido de desculpas para eu parar de cobrar. Era pedido de perdão genuíno, daqueles que saem do fundo da alma. Respondi com lágrimas nos olhos que já tinha perdoado, mas que agora ele precisava perdoar a si mesmo e deixar Deus trabalhar de verdade na vida dele. Aquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que tinha acontecido. O acidente, o coma, a experiência que Arnaldo teve, o despertar, a volta para casa. Eram apenas os primeiros passos de uma jornada longa. Eu sabia disso. Não dava para confiar completamente ainda. Não dava para baixar a guarda. Mas alguma coisa tinha mudado. Arnaldo não era mais o mesmo homem. Ainda não era o homem que eu orava que ele se tornasse. Mas não era mais o monstro que rasgou meus vestidos. Era alguém no meio do caminho. E se Deus tinha começado aquela obra, ele ia terminar. Eu precisava acreditar nisso. Janeiro de 1993
chegou trazendo calor e uma novidade. Arnaldo começou a frequentar o grupo de apoio a alcoólatras que funcionava na igreja às quartas à noite. O grupo era liderado por João Batista, um homem alto, moreno, de uns 47 anos, com um rosto marcado por rugas que contavam histórias de sofrimento e redenção. Ele mesmo tinha sido alcoólatra anos atrás e encontrou libertação através da fé. Na primeira noite, Arnaldo voltou para casa calado. Quando perguntei como tinha sido, ele apenas balançou a cabeça e disse que era difícil. Nos dias seguintes, fui juntando os pedaços da história. Ele estava sentado numa cadeira no canto da sala, observando homens de todas as idades compartilhando suas perdas, suas vergonhas, suas quedas. Alguns choravam abertamente, outros falavam com raiva, outros com resignação. Arnaldo ficou quieto o tempo todo, sem dizer uma palavra. No final da reunião, João Batista o chamou para conversar em particular. Perguntou direto se Arnaldo achava que era diferente dos outros homens ali, se achava que seu problema era menor, que ele estava ali só de favor. Arnaldo tentou desviar, mas João Batista foi firme. Disse que estar ali não era vergonha, era coragem. Que o primeiro passo para a liberdade era admitir que precisava de ajuda. Nas semanas seguintes, Arnaldo foi se soltando aos poucos. Começou a falar nas reuniões, primeiro só respondendo quando perguntavam, depois compartilhando voluntariamente. Foi ali que ele conheceu Carlos, um homem de uns 38 anos, simples, trabalhador braçal, que estava sendo destruído pela bebida. Carlos chegou ao grupo magro demais, com olheiras fundas, dizendo que a esposa tinha dado um ultimato. Ou ele parava de beber, ou ela ia embora com os filhos. A história de Carlos tocou Arnaldo fundo. Via nele um espelho do que ele próprio tinha sido. Quando Arnaldo compartilhou pela primeira vez sobre a experiência de quase morte que teve durante o coma, sobre o lugar escuro e o homem de branco, Carlos ouviu com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. No final, pediu para conversar com Arnaldo em particular e disse que precisava daquela mesma transformação, que não aguentava mais viver daquele jeito. Foi a primeira vez que Arnaldo não estava apenas recebendo ajuda, mas podendo ajudar alguém. João Batista percebeu aquilo e incentivou, explicou que ajudar outros era parte essencial da própria recuperação, que a gente se fortalece quando estende a mão para quem está caindo. Em casa, as coisas foram melhorando de forma gradual. Arnaldo parou completamente de beber. Eu observava atentamente, procurando sinais de recaída, cheirando se tinha álcool escondido, mas não encontrava nada. Ele parecia genuinamente diferente. Começou a ajudar nas tarefas domésticas dentro das limitações dele. Lavava a louça sentado numa cadeira, dobrava roupa, preparava o café da manhã antes de eu acordar. Eram gestos pequenos, mas que significavam muito. A relação com as crianças se desenvolvia de formas bem diferentes. Mirella foi relaxando aos poucos. Arnaldo começou a ajudá-la com as lições de casa, sentando ao lado dela na mesa da cozinha, tendo paciência com as contas de matemática. Um dia estávamos todos na sala assistindo televisão quando Mirella simplesmente se levantou do chão onde estava sentada e foi se sentar no sofá ao lado do pai. Não disse nada, não fez alarde, apenas sentou ali. Vi os olhos de Arnaldo se encherem de lágrimas. Era um gesto pequeno para quem olhava de fora, mas para ele significava o mundo. Lucas era outra história. O menino mantinha a resistência firme como muro. Recusava-se a participar de refeições quando o pai estava presente. Comia antes ou depois, sozinho no quarto. Respondia com monossílabos quando Arnaldo tentava puxar conversa. A frieza dele machucava Arnaldo. Dava para ver. Teve uma noite de fevereiro que explodiu tudo. Arnaldo tentou conversar com Lucas sobre a escola, sobre os amigos dele, tentando se aproximar. Lucas aguentou por alguns minutos e então soltou tudo que estava entalado. Disse que não ia esquecer tudo, só porque o pai quase morreu, que não ia fingir que estava tudo bem, que Arnaldo tinha destruído a infância dele e de Mirella, e agora queria que todo mundo aplaudisse porque ele estava sendo bonzinho. Esperei a explosão de Arnaldo, aquela raiva que sempre vinha quando alguém o desafiava, mas não veio. Ele ouviu tudo em silêncio, a cabeça baixa, as mãos tremendo um pouco. Quando Lucas terminou, ofegante de raiva, Arnaldo apenas disse baixinho que o filho tinha razão de estar com raiva.
que ele tinha feito coisas terríveis, coisas imperdoáveis, que não esperava que Lucas esquecesse, apenas que um dia pudesse ver que a mudança era real. Lucas ficou desconcertado com a resposta. Saiu batendo a porta do quarto. Eu também estava lidando com meus próprios dilemas. A transformação de Arnaldo parecia genuína. Os frutos estavam aparecendo, mas as cicatrizes emocionais não saravam tão rápido quanto eu gostaria. Ainda estremecia quando ele levantava a voz, mesmo que fosse só para chamar alguém em outro cômodo. Ainda sentia meu corpo inteiro ficar tenso quando ele demonstrava frustração com alguma coisa. Vivia num estado de alerta constante, esperando que o homem velho voltasse. Dona Cida, nas conversas que tínhamos, me aconselhava a dar tempo ao tempo. Dizia para confiar, mas não de forma ingênua, para verificar os frutos, para observar se a mudança era consistente. Explicava que cicatriz leva tempo para formar, e que eu não devia me cobrar por não conseguir confiar completamente logo de cara. Em março, Arnaldo fez uma sugestão que me pegou de surpresa. Disse que queria que a família inteira fosse junta ao culto no domingo, como uma família de verdade, não mais ele de um lado e a gente do outro. Senti um nó na garganta. Era a primeira vez desde que a gente tinha se casado que ele propunha isso. Naquele domingo, entramos na igreja juntos. Arnaldo, eu, Lucas e Mirella, todos na mesma fila. A congregação inteira virou para olhar. Vi alguns irmãos se emocionarem, outros franzirem a testa com ceticismo. Durante a pregação, que falava exatamente sobre restauração familiar, Arnaldo segurou minha mão. Deixei, mas senti que ainda mantinha parte da guarda emocional levantada, aquela proteção que eu tinha construído ao longo de anos de sofrimento. Em abril, durante uma consulta de acompanhamento de Arnaldo no hospital, reencontrei Marlene, a enfermeira que tinha orado comigo durante o coma. Ela veio correndo me abraçar, dizendo que tinha uma novidade. Contou que tinha começado a frequentar a mesma igreja que eu, que o testemunho de fé que presenciou durante aquelas semanas terríveis tinha mexido profundamente com ela. Disse que eu tinha ensinado a ela o que era fé verdadeira. Fé que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Choramos juntas ali no corredor do hospital, e aquele encontro me fortaleceu de um jeito que eu não esperava. No final de abril, João Batista pediu que Arnaldo desse seu primeiro testemunho no grupo de apoio. Fui com ele naquela noite, ficando sentada no fundo da sala. Vi meu marido, ainda usando muleta, ficar de pé na frente daqueles homens e contar sua história. A voz dele tremia, as mãos tremiam mais ainda. Mas ele foi até o fim. Contou sobre o alcoolismo, sobre a violência que cometeu, sobre o acidente, sobre a experiência durante o coma, sobre a lenta transformação que estava vivendo. Quando terminou, Carlos foi o primeiro a se levantar e abraçá-lo. Outros homens vieram em seguida, apertando a mão dele, agradecendo por compartilhar, dizendo que aquela história tinha dado esperança para eles. Saí daquela reunião sentindo algo novo. Orgulho. Pela primeira vez em anos, senti orgulho do meu marido. Não pelo que ele tinha sido, mas pelo que estava se tornando. Maio de 1994. 1 ano e meio tinha passado desde o acidente, e a vida tinha encontrado um ritmo novo, mais calmo, mais esperançoso. Arnaldo estava há quase 2 anos sem beber uma gota de álcool. Participava do grupo de apoio não apenas como membro, mas como alguém que ajudava outros homens. Carlos, que tinha chegado destroçado ao grupo, agora estava recuperado, tinha conseguido um emprego fixo e estava reconstruindo o casamento. Dizia para todo mundo que Arnaldo tinha salvado a vida dele, mas alguma coisa estava atormentando Arnaldo. Eu via no jeito que ele ficava olhando para o nada, perdido nos próprios pensamentos. Via na forma como ele evitava meu olhar algumas vezes. Até que um dia entendi o que era. Ele tinha aberto o armário para pegar uma coberta e viu o saco plástico no fundo. Aquele saco onde eu tinha guardado os pedaços dos vestidos rasgados. Não sei por que tinha guardado, não fazia muito sentido, mas alguma coisa me impediu de jogar fora na época. Arnaldo viu aquele saco e ficou parado ali olhando por um bom tempo. Quando percebeu que eu estava vendo, fechou o armário rápido e saiu do quarto. Mas a imagem dos vestidos rasgados tinha voltado para assombrá-lo. Dava para perceber. Alguns dias depois, Arnaldo saiu e voltou da casa da vizinha Sueli, com uma caixinha na mão. Quando perguntei o que era, ele disse vago que precisava consertar uma coisa. Nos dias seguintes,
Notei que ele passava tempo trancado no quartinho dos fundos, aquele cantinho pequeno onde a gente guardava ferramentas e caixas velhas. Estranhei, mas não quis invadir. Deixei que ele fizesse o que estava fazendo. O que eu não sabia é que Arnaldo estava tentando costurar um dos vestidos. Descobri isso só depois, quando ele me contou sobre o processo. Com aquelas mãos trêmulas, sequela do acidente, segurar a agulha era um sofrimento. Ele furava o dedo, perdia a linha, os pontos saíam tortos. Refazia, tentava de novo, se frustrava, mas persistia. Cada ponto que ele dava trazia de volta as memórias daquele domingo terrível. Ele lembrava dos gritos, da fúria cega, do tecido rasgando na mão dele, do medo nos olhos das crianças, do jeito que eu tinha caído de joelhos recolhendo os pedaços. A dor emocional era muito pior que a dor física de furar os dedos com a agulha. Várias vezes ele tinha que parar porque chorava tanto que não conseguia enxergar o que estava fazendo. O trabalho levou semanas. Enquanto isso, a vida seguia. Lucas, que agora tinha 12 anos, ainda mantinha certa distância do pai, mas a hostilidade tinha diminuído bastante. Não era mais aquela raiva explosiva. Era mais uma indiferença educada, um resguardo. Mirella, aos 10 anos, já estava completamente à vontade com o pai. Conversava, ria, contava sobre a escola, pedia conselhos. A transformação nela era visível. Carlos tinha se tornado amigo próximo de Arnaldo. Vinha em casa regularmente, e os dois conversavam por horas na varanda, tomando café, trocando experiências. A amizade entre eles era bonita de ver. Era baseada em gratidão mútua e respeito verdadeiro. Em julho, num sábado à tarde, Arnaldo terminou de costurar o vestido. Os pontos eram visivelmente irregulares, tortos, amadores. Qualquer pessoa que entendesse de costura olharia aquilo e diria que estava mal feito. Mas para mim, quando descobri, era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Ele escreveu um bilhete com aquela letra tremida dele e embrulhou o vestido num papel de seda que pediu para Mirella comprar na papelaria. No domingo de manhã, antes de sairmos para o culto, Arnaldo me chamou no quarto. Estava nervoso, as mãos suando, os olhos brilhando. Entregou o embrulho e disse para eu abrir. Quando tirei o papel e vi o vestido, aquele vestido azul claro com flores pequenas que ele tinha rasgado 2 anos antes, agora costurado com pontos irregulares, mas cheio de amor, desabei. Chorei tanto que não conseguia falar. Apenas segurava o vestido contra o peito, enquanto as lágrimas escorriam. Arnaldo também chorava. Li o bilhete com a visão embaçada. Agora você pode ir à casa de Deus com o que o amor consertou. Aquelas palavras simples carregavam o peso de toda a jornada que a gente tinha vivido. Lucas e Mirella entraram no quarto atraídos pelo choro e ficaram ali parados vendo aquela cena. Expliquei para eles entre soluços o que o pai tinha feito. Mirella começou a chorar também. E então aconteceu algo que eu não esperava. Lucas, que há 2 anos mantinha a distância firme do pai, atravessou o quarto e abraçou Arnaldo. Não disse nada, apenas abraçou. Arnaldo segurou o filho e chorou mais ainda. Era o abraço da reconciliação, o abraço que quebrava o muro que o menino tinha construído para se proteger. Vesti o vestido costurado e fomos ao culto. Quando entramos na igreja, alguns irmãos reconheceram o vestido. Sabiam a história toda, sabiam o significado daquilo. Vi irmã Noêmia levar a mão ao peito emocionada. Vi outras mulheres sussurrando umas com as outras. Durante o culto, pastor Elias, que também sabia da história, pediu que Arnaldo fosse à frente compartilhar o significado daquele gesto. Arnaldo subiu ao púlpito usando a muleta. Ficou ali parado por um momento, respirando fundo. E então começou a falar. Contou sobre ter rasgado os vestidos da esposa numa explosão de raiva e embriaguez. Contou sobre quase morrer no acidente, sobre a experiência que teve, sobre a transformação lenta que Deus tinha operado nele. E contou sobre ter costurado aquele vestido como forma de dizer que estava arrependido de verdade, que cada ponto irregular representava uma ferida que Deus estava curando, uma parte dele que estava sendo consertada. A congregação inteira chorava. Vi homens enxugando lágrimas discretamente. Vi mulheres abraçadas umas nas outras.
E vi Rita, aquela irmã que tinha me julgado tão duramente 2 anos antes, chorando com o rosto escondido nas mãos. Depois do culto, ela tentou se aproximar de mim, mas não consegui. A ferida que o julgamento dela tinha deixado ainda estava ali, ainda doía. Fui educada, mas mantive distância. Nos dias seguintes, a história do vestido costurado se espalhou pela comunidade. Homens do grupo de apoio comentavam que aquilo tinha inspirado eles a buscarem formas concretas de demonstrar mudança. Carlos disse para Arnaldo uma frase que ficou marcada. Você costurou mais que um vestido, irmão. Costurou uma família. E era verdade. Aquele vestido com pontos tortos feitos por mãos trêmulas tinha se tornado o símbolo maior de tudo que Deus tinha feito. Não era um vestido perfeito, mas era um vestido restaurado. Assim como o meu casamento, assim como a minha família, assim como o coração de Arnaldo. Tudo imperfeito, tudo marcado, mas tudo restaurado pelo amor que só Deus podia dar. Março de 1997. Quase 5 anos tinham passado desde aquela noite chuvosa do acidente. Lucas já estava com 15 anos, um moço alto e sério, estudioso, que tinha se reconciliado completamente com o pai e voltado para a igreja. Mirella tinha 13, uma adolescente doce que tinha superado os traumas da infância e mantinha relação saudável com a gente. Arnaldo estava completamente transformado. Sóbrio, humilde, dedicado à família e ao ministério no grupo de apoio, que tinha crescido tanto que agora funcionava 2 vezes por semana. Ele e João Batista trabalhavam lado a lado, ajudando dezenas de homens a se libertarem do álcool e reconstruírem suas vidas. Nossa casa vivia em paz, aquela paz que eu tinha orado tanto para alcançar. A notícia chegou numa manhã de terça-feira. Irmã Noêmia me ligou dizendo que Dona Cida tinha passado mal e estava no hospital. Larguei tudo e fui correndo. Encontrei minha mentora espiritual numa cama de hospital, magrinha, frágil, a pele retinta agora com um tom acinzentado que denunciava a gravidade da situação. Mas ela estava lúcida e, quando me viu, sorriu. Sentei ao lado da cama e segurei a mão dela. Dona Cida apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitada e disse com voz suave que o tempo dela tinha chegado, que estava em paz. Olhou nos meus olhos e declarou: Sua casa está curada, filha. Deus respondeu nossas orações. Agora você vai ajudar outras mulheres como eu ajudei você. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tentei dizer que ela ia ficar boa, que precisava ficar, mas ela balançou a cabeça com aquela sabedoria serena de quem já fez as pazes com a morte. Disse que tinha vivido 70 anos bons, que tinha servido ao Senhor com alegria, que estava pronta para o encontro final. Nos dias seguintes, passei todo o tempo possível ao lado dela. Arnaldo também foi visitá-la. Segurou a mão da missionária e agradeceu por ela nunca ter desistido de orar por ele, mesmo quando ele era insuportável, mesmo quando parecia caso perdido. Dona Cida sorriu e disse que nunca desistiu porque Deus não tinha desistido. Abençoou os dois, colocou a mão sobre nossas cabeças e profetizou que seríamos instrumentos de restauração para muitas famílias. Que nossa história ia inspirar outros a não desistirem. Dona Cida faleceu numa tarde de quinta-feira. A morte foi serena, cercada por alguns irmãos da igreja, cantando hinos baixinho. Eu estava segurando uma mão dela e irmã Noêmia a outra. Ela simplesmente fechou os olhos e partiu, com um leve sorriso nos lábios. O funeral foi marcante. Dezenas de pessoas compareceram, gente de toda parte da cidade. Uma a uma, as pessoas testemunhavam como Dona Cida tinha impactado suas vidas através de oração intercessora, de palavras sábias, de apoio silencioso. Descobri ali que ela tinha ajudado muito mais gente do que eu imaginava. Era uma mulher de oração verdadeira, daquelas que lutam batalhas espirituais nos bastidores sem procurar holofotes. Após o funeral, a sobrinha de Dona Cida me chamou de canto e entregou a velha Bíblia da tia. Disse que Dona Cida tinha deixado instruções claras de que aquela Bíblia era para mim. Recebi com as mãos tremendo, sabendo que aquele era o único objeto de valor que ela possuía. Levei para casa e guardei com carinho numa gaveta. Alguns dias depois, numa tarde quieta, peguei a Bíblia e comecei a folhear. As páginas eram amareladas, gastas pelo tempo e pelo uso constante, e então comecei a encontrar as anotações. Páginas e páginas preenchidas com orações manuscritas naquela letra miúda e caprichada dela. Orações específicas,
detalhadas, datadas. Li orações por mim que datavam de 1990, 2 anos antes do acidente, quando eu ainda estava no pior da situação. Orações pedindo que Deus me desse forças, que me protegesse, que não deixasse eu perder a fé. Li orações por Arnaldo, pedindo que o coração dele fosse quebrantado, que ele encontrasse o caminho. Orações por Lucas e Mirella pedindo proteção, cura emocional, restauração familiar. Havia orações pela conversão de Arnaldo que datavam de antes mesmo do acidente acontecer. Dona Cida já estava guerreando espiritualmente por ele quando eu ainda achava que estava sozinha naquela luta. Tinha orações específicas para cada um de nós. Orações que mostravam que ela conhecia nossas dores, nossas necessidades, nossos medos. Sentei no chão do quarto com aquela Bíblia no colo e chorei. Chorei de gratidão, chorei de saudade, chorei de espanto. Durante todos aqueles anos terríveis em que eu achava que estava sozinha, que ninguém entendia, que ninguém se importava, Dona Cida estava ali, nos bastidores, travando batalha espiritual silenciosa por minha família. Enquanto eu orava na frente de batalha, ela estava intercedendo na retaguarda. Mostrei as anotações para Arnaldo. Ele leu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Comentou que enquanto ele estava destruindo tudo, uma mulher de Deus que mal o conhecia estava de joelhos orando pela alma dele. Aquela revelação o motivou ainda mais a se dedicar ao ministério de ajudar outros homens. Se Dona Cida não desistiu dele, ele não podia desistir de ninguém. Nos meses seguintes à partida de Dona Cida, vivi o auge da paz doméstica. O grupo de apoio cresceu tanto que precisaram de uma sala maior na igreja. Arnaldo se dedicava intensamente e Pastor Elias começou a pedir que ele desse testemunhos regulares nos cultos. Sempre que falava, a congregação se emocionava. Carlos, aquele homem que tinha chegado destroçado ao grupo anos atrás, agora estava completamente restaurado. Trabalhava fixo numa construção. O casamento estava sólido. Os 2 filhos crescendo bem. Ele dizia para todo mundo que Arnaldo tinha salvado a vida dele, mas Arnaldo sempre corrigia dizendo que foi Deus, que ele era só o instrumento. Inspirada pelo legado de Dona Cida, comecei discretamente a mentorear outras mulheres da igreja que enfrentavam situações parecidas com a que vivi. Não oferecia soluções fáceis nem fórmulas prontas. Apenas compartilhava minha jornada, ensinava sobre oração intercessora, sobre guerra espiritual, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Várias mulheres encontraram força através desse ministério informal. Guardo a Bíblia de Dona Cida até hoje como meu tesouro mais precioso junto com o vestido costurado. São os 2 símbolos maiores da jornada que vivi. O vestido representa a restauração visível, os pontos tortos costurados com amor. A Bíblia representa a batalha invisível, as orações silenciosas que sustentaram tudo. Juntos, contam a história completa de como Deus transforma o impossível em testemunho de fé. Junho de 1998. 6 anos tinham passado desde o acidente, e a vida tinha encontrado um ritmo bom, estável. Arnaldo estava completamente transformado. O grupo de apoio crescia semana após semana. Nossa família vivia em paz. Mas então, veio a notícia que abalou tudo. João Batista, o homem que tinha guiado Arnaldo durante toda a jornada de transformação, faleceu subitamente de ataque cardíaco. Tinha apenas 53 anos. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, através de um telefonema de Carlos. Quando contei para Arnaldo, vi o rosto dele desmoronar. Era como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dele. O funeral foi marcante. Centenas de homens compareceram, todos com histórias de como João Batista tinha salvado suas vidas, tinha os tirado do buraco, tinha os ensinado a viver de novo. Arnaldo chorou abertamente, sem esconder, sem vergonha. Segurou o caixão como quem se despede de um pai, porque era isso que João Batista tinha sido para ele, a figura paterna que ele nunca teve direito. Nos dias que se seguiram, Arnaldo entrou num luto profundo que me assustou. Ficava horas sentado na varanda olhando para o nada. Comia pouco, falava menos ainda. Fechou-se dentro de si mesmo de um jeito que eu não via desde antes do acidente. Fiquei com medo, confesso. Medo de que aquela dor o empurrasse de volta para a bebida, para os velhos vícios. Mas a tentação nem apareceu. Não era recaída,
era a dor genuína de quem perdeu alguém muito importante. Ele questionava em voz alta se conseguiria continuar o trabalho do grupo sem João Batista. Dizia que não tinha capacidade, que não sabia liderar sozinho, que sempre tinha dependido da sabedoria do amigo. Sentei com ele várias vezes tentando encorajá-lo, lembrando que João Batista tinha o preparado exatamente para esse momento, que não tinha sido por acaso. Pastor Elias veio em casa e conversou longamente com Arnaldo. Pediu que ele assumisse a liderança completa do grupo de apoio. Arnaldo recusou na hora, disse que não estava pronto, que não tinha condições. Mas o pastor foi firme. Disse que era exatamente porque Arnaldo tinha vivido tudo aquilo que ele era a pessoa certa para liderar. Então Carlos e outros homens do grupo começaram a procurar Arnaldo. Vinham em casa, ligavam, mandavam recados. Pediam que ele continuasse. Diziam que precisavam dele, que ele era quem entendia o que eles estavam passando porque tinha passado pela mesma coisa. Diziam que se ele desistisse agora, muitos deles iam se sentir perdidos. Durante semanas, Arnaldo lutou com aquela decisão. Passávamos horas conversando à noite, depois que as crianças iam dormir. Ele expressava todas as dúvidas, todos os medos. Eu ouvia e orava com ele, pedindo que Deus mostrasse o caminho certo. Foi um período difícil de luto misturado com crescimento, de dor misturada com propósito. Em agosto, Arnaldo finalmente aceitou assumir a liderança do grupo. Foi um momento de grande crescimento pessoal para ele. Precisou encontrar força própria, não mais se apoiar apenas em João Batista. Assumiu com seriedade, dedicando-se intensamente. E para a surpresa de muitos, o grupo cresceu ainda mais sob a coordenação dele. Tinha uma autoridade moral que vinha de ter vivido cada degrau daquela escada. Paralelamente, Lucas estava enfrentando decisões importantes. Com 16 anos, precisava escolher o caminho profissional. Uma noite, pai e filho sentaram na varanda e conversaram por horas. Lucas confessou que queria ser professor, que queria trabalhar com jovens de famílias problemáticas, porque entendia na pele o que eles passavam, porque sabia como era crescer com medo dentro de casa. Vi Arnaldo se emocionar profundamente. Ele abraçou o filho e disse que estava orgulhoso, que aquilo era transformar dor em propósito, que era exatamente o que Deus queria. Abençoou a escolha de Lucas e prometeu apoiar de todas as formas possíveis. Foi um momento de conexão profunda entre os dois, selando definitivamente a reconciliação que tinha começado anos antes. Mirella, aos 14 anos, também estava amadurecendo rápido. Veio conversar comigo numa tarde e revelou que queria estudar psicologia, que queria ajudar crianças traumatizadas e mulheres que sofriam violência doméstica. Disse que queria usar tudo o que tinha vivido para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo ou a se curarem se já tivessem passado. Olhei para minha filha com aquele orgulho de mãe misturado com dor. Ela tinha sofrido tanto na infância, tinha carregado cicatrizes profundas, mas estava escolhendo transformar aquilo em ferramenta para ajudar outros. Abracei ela forte e disse que seria uma psicóloga maravilhosa, porque tinha empatia de verdade, aquela que só vem de quem conhece a dor na própria pele. Em outubro, Pastor Elias organizou um culto especial sobre restauração familiar. Pediu que Arnaldo desse um testemunho completo, detalhado. Não apenas os 5 minutos de sempre, mas a história inteira. Arnaldo ficou nervoso, mas aceitou. Eu ia sentar na primeira fila segurando o vestido costurado, como símbolo de tudo que Deus tinha feito. Naquela noite, o templo estava lotado, gente até em pé nos corredores. Arnaldo subiu ao púlpito com a muleta, ficou ali parado por um momento respirando fundo, e então começou a falar. Narrou tudo. A violência que cometeu, o alcoolismo que o destruía, o acidente, a experiência durante o coma, a transformação lenta e difícil, o gesto de costurar o vestido. Falava com lágrimas, mas também com uma autoridade conquistada através de anos de mudança genuína. Não romantizou nada. Admitiu que foi difícil, que teve momentos de querer desistir, que teve recaídas emocionais, que sem mim e sem a misericórdia de Deus teria sido impossível. Agradeceu publicamente por eu nunca ter desistido dele, por ter orado quando ele era insuportável, por ter perdoado o que parecia imperdoável. A congregação inteira chorava. Homens enxugavam lágrimas discretamente. Mulheres se abraçavam. E Rita, aquela irmã que me julgou tão duramente no começo, chorava com o rosto entre as mãos durante todo o testemunho. Depois do culto,
Ela tentou se aproximar de mim para pedir desculpas, mas não consegui. A ferida que o julgamento dela deixou ainda estava ali, uma cicatriz permanente. Fui educada, cumprimentei, mas mantive distância. Porque nem todas as relações são completamente restauradas nessa vida. E isso é uma verdade que precisamos aceitar. Dezenas de homens procuraram Arnaldo após o culto. Pediam ajuda, queriam saber como começar a mudança, como consertar o que tinham quebrado. Várias esposas me procuraram também, querendo saber como perseverei, como não desisti. Passei horas conversando, encorajando, orando com cada uma. O testemunho público tinha multiplicado o alcance do nosso ministério de uma forma que a gente não esperava. Em dezembro, Carlos, que agora era líder auxiliar do grupo de apoio, organizou um jantar especial. Reuniu várias famílias que tinham sido impactadas pelo nosso testemunho. Foi numa sala da igreja, decorada simples, mas com carinho. Durante o jantar, Carlos se levantou e fez um discurso emocionado. Disse que Arnaldo e eu tínhamos salvado a família dele e dúzias de outras. Que se não fosse por nós, ele estaria morto, ou na sarjeta, a família destroçada. Agradeceu chorando e entregou uma placa de madeira com uma frase gravada: "A quem foi perdoado muito, ama muito." Arnaldo e eu recebemos aquela placa com as mãos tremendo. Era o reconhecimento de que a jornada tinha valido a pena, de que Deus tinha usado nossa dor para gerar vida em outros. Voltamos para casa naquela noite em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de gratidão. Penduramos a placa na parede da sala, onde está até hoje. Olhávamos para aquela frase e lembrávamos de onde tínhamos vindo, do quanto tínhamos sido perdoados, do quanto tínhamos aprendido a amar de verdade. Janeiro de 1999 trouxe uma notícia que eu temia, mas sabia que um dia viria. Arnaldo começou a sentir dores no peito, cansaço excessivo, falta de ar mesmo fazendo esforços pequenos. Insisti para ele ir ao médico. Os exames revelaram o que o doutor chamou de coração fragilizado. Eram as sequelas do acidente. Os anos de alcoolismo, o esforço físico que o corpo dele não aguentava mais. O médico foi direto. Recomendou repouso, medicação contínua, limitação severa de atividades. Arnaldo ouviu tudo com uma serenidade que me surpreendeu. Comentou apenas que já tinha vivido mais do que merecia, que cada dia desde o acidente tinha sido um presente. Mas eu senti medo. Medo de perdê-lo agora que tudo estava bem, agora que a gente finalmente encontrou a paz. Orei intensamente pela saúde dele. Pedia que Deus desse mais tempo, mais anos juntos. Mas ao mesmo tempo sabia que precisava me preparar, que o corpo dele tinha limites, que os estragos do passado cobravam seu preço. Arnaldo ajustou a rotina, diminuiu as atividades físicas, mas continuou liderando o grupo de apoio, agora sentado numa cadeira confortável que Carlos levou para a igreja. Seu testemunho ficou ainda mais poderoso, porque enfrentava a própria fragilidade com fé inabalável. Os homens do grupo comentavam que nunca tinham visto alguém encarar a morte tão de perto com tanta paz. Lucas, já com 17 anos e no último ano da escola, passou a ficar mais tempo com o pai. Conversavam por horas sobre vida, sobre fé, sobre arrependimento e redenção. Numa dessas conversas, Arnaldo pediu perdão de novo pelos anos perdidos, pela infância que Lucas não teve direito. Lucas, já maduro, respondeu algo que me marcou. Disse que o pai tinha dado o maior exemplo possível, tinha provado que nunca é tarde para mudar, e aquilo valia mais que qualquer infância perfeita. Mirella, aos 15 anos, também se aproximou mais. Arnaldo ajudava ela com os estudos, incentivava o sonho dela de ser psicóloga. Dizia que ela tinha vocação especial, porque entendia a dor alheia através da própria experiência, que isso era dom raro e precioso. Ao longo de 1999, Arnaldo continuou servindo apesar das limitações crescentes. Carlos assumiu mais responsabilidades no grupo, preparando-se para liderar sozinho quando chegasse a hora. Arnaldo o mentoreia intensamente, passando tudo o que sabia, todas as lições aprendidas. No final daquele ano, Arnaldo teve uma conversa com o pastor Elias, que o pastor me contou depois. Disse que sentia o tempo dele terminando, que estava em paz com isso, que só pedia que o pastor cuidasse de mim quando ele partisse. Pastor Elias orou com ele,
agradecendo pela transformação miraculosa que tinha testemunhado, pela vida que Arnaldo se tornou depois de tocar o fundo do poço. Março de 2000 trouxe o primeiro susto sério. Arnaldo teve um ataque cardíaco leve e precisou ser hospitalizado. Não saí do lado dele nem um minuto. Ele segurou minha mão naquela cama de hospital e agradeceu por eu ter orado quando ele era a pior pessoa do mundo, por ter ficado quando qualquer outra teria ido embora. Disse que Deus me usou para salvá-lo. Respondi chorando que Deus salvou os dois, que eu também fui transformada naquele processo. Ele recebeu alta depois de alguns dias, mas estava visivelmente mais fraco. Passou as semanas seguintes em casa recebendo visitas. Dezenas de pessoas vinham agradecer, compartilhar como ele tinha mudado suas vidas. Seu Antero apareceu e comentou sobre a transformação completa que testemunhou ao longo dos anos. Sueli trouxe comida dizendo emocionada que ele tinha virado exemplo para o bairro inteiro. Abril chegou trazendo os primeiros frios do outono. Numa manhã de domingo, Arnaldo acordou com dores intensas no peito. Quis chamar a ambulância, mas ele pediu que esperasse. Disse que queria estar em casa, rodeado pela família. Liguei desesperada para Lucas e Mirella. Eles chegaram correndo. Nos reunimos ao redor da cama dele. Arnaldo segurou minhas mãos com aquela força que ainda tinha. Olhou fundo nos meus olhos e disse com a voz fraca, mas clara: "Fui salvo por uma oração. Vou morrer perdoado. Obrigado." Foram as últimas palavras dele. Fechou os olhos, apertou minha mão uma última vez e se foi. Pacificamente, aos 53 anos, com a família ao redor. O choro que saiu de mim naquele momento era de dor, mas também de gratidão. Dor pela perda, gratidão por ter testemunhado o milagre completo. Lucas segurou o pai e chorou como criança. Mirella se agarrou em mim tremendo. Ficamos ali os três, abraçados, chorando, agradecendo, despedindo. O velório e o funeral reuniram centenas de pessoas. A fila dava volta no quarteirão. Homens do grupo de apoio, famílias inteiras que tinham sido impactadas, membros da igreja, vizinhos, gente que eu nem conhecia, mas que tinha ouvido falar da história. Todos queriam prestar homenagem ao homem que Arnaldo se tornou. Carlos deu um testemunho emocionado. Disse que Arnaldo salvou a vida dele, que ia continuar o trabalho em memória do amigo. Pastor Elias falou sobre o milagre verdadeiro. Explicou que não foi o acidente que operou a transformação, mas a conversão genuína do coração, que depois transformou dezenas de outras vidas. Eu estava na primeira fila vestindo o vestido costurado por Arnaldo. Tinha escolhido aquele vestido de propósito, porque era o símbolo maior de tudo que Deus tinha feito. Ouvi cada testemunho com lágrimas escorrendo, mas também com uma paz profunda no coração. O milagre pelo qual orei durante anos tinha se cumprido completamente. Arnaldo morreu perdoado, transformado, amado. E isso era tudo o que eu tinha pedido a Deus. 25 anos se passaram desde aquele abril de 2000. Hoje, em março de 2025, estou aqui com vocês, aos 74 anos, no mesmo templo onde tudo começou décadas atrás. Carlos, que agora tem 71 anos e ainda coordena o grupo de apoio, me convidou para compartilhar a história completa num encontro especial que eles organizaram. Olho ao redor e vejo dezenas de rostos. Homens em recuperação, esposas de alcoólatras que ainda lutam, jovens de famílias problemáticas buscando esperança, membros antigos da igreja que acompanharam tudo desde o início. Na cadeira ao meu lado está o vestido costurado por Arnaldo, preservado com cuidado durante todos esses anos. Comecei contando sobre a mulher que eu era em 1992. Temerosa, ferida, mas sustentada por uma fé que eu mesma não sabia de onde vinha. Falei sobre os anos de opressão, sobre aquele domingo terrível dos vestidos rasgados, sobre o isolamento que enfrentei até dentro da igreja. Mencionei Dona Cida, aquela missionária que me mentoreou e orou por minha família em segredo durante anos. Não romantizei o sofrimento. Admiti que tive medo, que questionei se deveria ficar, que quase perdi a esperança várias vezes, porque essa é a verdade. E a gente não pode pintar a jornada de cor-de-rosa só para fazer bonito. Narrei o acidente, as 3 semanas de coma, a vigília de oração que mantive. Contei sobre o despertar de Arnaldo e a experiência sobrenatural que ele relatou.
sobre o homem vestido de branco que disse que ainda havia tempo. Falei sobre os anos difíceis de transformação, porque não foi instantâneo nem linear, mas foi real. Mencionei as recaídas emocionais, as lutas de Arnaldo contra o orgulho, a paciência que foi necessária de todos os lados. Peguei o vestido costurado e levantei para que todos vissem. Mostrei os pontos irregulares, tortos, amadores. Expliquei que cada ponto representa uma ferida curada, que o vestido é símbolo tangível de que não há coração tão endurecido que Deus não possa amolecer. Vi lágrimas nos olhos de quem observava aqueles pontos feitos por mãos trêmulas de homem arrependido. Falei sobre os últimos anos de Arnaldo, como ele serviu, ajudou dezenas de homens, viveu a transformação genuína até o último suspiro. Contei que morreu em paz segurando minhas mãos, dizendo que foi salvo por uma oração. Expliquei que a viuvez foi dolorosa, que tem dias que a saudade aperta, mas que vivo cheia de gratidão por ter testemunhado um milagre verdadeiro. Olhei para Carlos e agradeci por ter continuado o trabalho de Arnaldo todos esses anos. Ele respondeu com a voz embargada que continua porque foi salvo por esse ministério, porque deve sua vida e sua família ao homem que Arnaldo se tornou. Então fiz questão de deixar claro algo importante. O milagre não foi o acidente. Aquilo foi apenas o ponto de virada. O milagre verdadeiro foi a conversão sustentada de um homem que parecia impossível de mudar, e a multiplicação dessa transformação em dezenas, centenas de outras vidas ao longo dos anos. Mencionei meus filhos com orgulho de mãe. Lucas se tornou professor de história e dirigente de jovens, usando a própria história para ajudar jovens de lares problemáticos a não desistirem. Mirella se tornou psicóloga especializada em mulheres vítimas de violência doméstica e crianças traumatizadas, transformando a dor da infância em ferramenta de cura para outros. Meus filhos pegaram a dor e fizeram dela propósito. Esse é o legado que fica. Terminei dizendo algo que aprendi nessa jornada toda. Há feridas que o tempo não apaga, mas o amor de Deus costura. Cada ponto pode ser torto, irregular, mas quando Deus costura, fica mais forte que era antes. Não desistam de orar, não desistam de acreditar, não romantizem o sofrimento, mas também não subestimem o poder da oração de uma mulher de fé. Quando terminei, dezenas de pessoas se aproximaram. Mulheres querendo encorajamento, perguntando como perseverar. Homens querendo mudança, pedindo orientação sobre por onde começar. Jovens querendo esperança, precisando acreditar que dá para ser diferente dos pais. Conversei com cada um, orei com muitos, sempre apontando para Deus como o verdadeiro autor de toda a transformação. Voltei para casa quando o sol já estava se pondo. Entrei no quarto e pendurei o vestido costurado perto da janela, onde a luz dourada da tarde o iluminava. Fiquei ali parada, observando aqueles pontos irregulares, cada um contando uma história de dor transformada em testemunho. Senti a brisa suave entrando pela janela, trazendo o cheiro das flores do quintal. Sorri em paz, aquela paz que só vem de quem completou a jornada e viu Deus cumprir cada promessa. Sussurrei uma oração de gratidão, agradecendo por tudo, até pelas partes difíceis, porque foi através delas que o milagre aconteceu. Sei que minha história vai continuar impactando vidas muito além do que posso ver. Sei que em algum lugar, uma mulher vai ouvir esse testemunho e vai decidir não desistir. Um homem vai ouvir e vai buscar mudança. Uma família vai ouvir e vai encontrar esperança. Porque essa nunca foi só minha história. Foi sempre a história de Deus restaurando o que estava quebrado, costurando o que estava rasgado, trazendo vida onde só havia morte. E enquanto o sol se põe lá fora, olho para o vestido iluminado pela luz dourada e penso: valeu a pena cada lágrima, cada oração, cada noite de vigília. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Ele não desiste de ninguém. E se ele transformou Arnaldo, pode transformar qualquer um. Antes de eu ir, quero pedir que vocês se lembrem em oração de um irmão muito querido. O nome dele é Walter. Ele me escreveu pedindo que orássemos por ele, pedindo a Deus que o livre das doenças que estão o atormentando. Peço a todos vocês, meus irmãos, que incluam o Walter nas suas orações. Orem pela saúde dele, pela cura, pelo perdão e pela paz que só Jesus pode dar. Lembrem-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Vamos nos unir em oração por esse irmão que precisa de nós. Que Deus abençoe a todos e que o nome do Senhor seja glorificado em cada vida aqui presente. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.